ISAI 200, Princípios Fundamentais de Auditoria Financeira. A auditoria financeira determina, por meio de coleta de evidências, se as informações financeiras de uma entidade estão conforme a estrutura de relatório financeiro e regulatória aplicáveis. Objetivo: fornecer asseguração razoável aos usuários, através de uma opinião ou relatório de auditoria. Verificar se as demonstrações contábeis ou informações financeiras estão adequadas, em todos os aspectos relevantes, conforme a estrutura e regulamento aplicáveis. Sinal de alerta atenção. 27. Trabalhos de asseguração limitada, tais como os de revisão, não são abrangidos pelas NAS atuais que tratam de auditoria financeira. OBS. Muitas bancas cobram indiscriminadamente os conteúdos das ISAI e NAS, uma vez que as últimas são meras convergências das primeiras ao contexto nacional. Assim, não estranhe. Aspectos a considerar antes da auditoria. 1. Estrutura de relatório financeiro. Verificar se é considerada aceitável pelo auditor. 2. Responsabilidades da administração. Assegurar que a administração da entidade reconheça e compreenda sua responsabilidade pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com a estrutura relatório financeiro aplicável, pelo controle interno que a administração considere necessário para a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente causada fraude ou erro, e por fornecer ao auditor acesso a todas as informações, pessoas necessárias para concluir a auditoria. Usuário das demonstrações contábeis no setor público. Poder Legislativo representa os cidadãos, usuários finais. Responsabiliza o governo pelo uso dos recursos públicos com base na informação fornecida pelo governo. Estrutura não aceitável. Sinal de alerta se a estrutura não for considerada aceitável. O auditor deve avaliar o efeito sobre as demonstrações contábeis em termos de informação ausente ou seu impacto nos resultados e na posição financeira. Quando a escolha da estrutura de relatório for uma discricionariedade da administração, o auditor deve sugerir que a estrutura seja substituída, ou, quando uma substituição de estrutura não for possível, como quando é o caso de ser prescrita por lei ou regulamento, o auditor deve informar ao auditado sobre as divulgações adicionais necessárias nas demonstrações contábeis, para evitar que elas se tornem enganosas. O auditor deve, levando em conta a resposta do auditado, determinar o impacto na opinião de auditoria ou considerar a elaboração de um parágrafo de ênfase. O auditor pode ainda considerar outras ações, como informar o Poder Legislativo ou se retirar da auditoria, se a EFS puder fazê-lo. Elemento S da auditoria financeira. Objeto: avaliação de demonstrações contábeis individuais ou consolidadas. 3 partes da auditoria. 1. Auditor conduz a auditoria. 2. Entidade auditada organiza as demonstrações contábeis. 3. Usuários das demonstrações, principalmente o Poder Legislativo. Critérios, medidas ou atributos para mensurar o objeto e alcançar conclusões. Asseguração razoável. Alto nível de asseguração, mas não absoluto, com conclusão expressa de forma positiva. Acordo S. Obra os termos do trabalho de auditoria geral. Ente definidos por legislação, o auditor e a administração devem chegar a um entendimento comum. Material. Idade. Determinar nível de materialidade global para as demonstrações contábeis como um todo. Materialidade para execução. Estabelecer um nível de materialidade inferior à materialidade global para a execução do trabalho, a fim de reduzir a um nível aceitável o risco de que, no agregado, as distorções não detectadas e não corrigidas excedam a materialidade global. Avaliação e resposta aos riscos. O risco de auditoria é uma função do risco de distorção relevante e do risco de detecção, explanados a seguir. O risco de distorção relevante, RDR, é composto dos riscos inerentes de controle, de maneira combinada, que, conforme o quadro a seguir, são riscos que existem independentemente da auditoria. Representa o risco de que as demonstrações financeiras contenham distorções relevantes antes da auditoria. O risco inerente RI é a suscetibilidade de afirmações da administração a respeito de transações, saldos contábeis ou divulgações conterem distorções relevantes, pressupondo que não haja controles relacionados.
O risco de controle, RC, é a possibilidade de que os controles internos adotados pela administração não sejam eficazes para prevenir, detectar e corrigir tempestivamente distorções nas afirmações que individualmente ou em conjunto com outras distorções possam ser relevantes. No modelo de risco de auditoria, os únicos riscos que o auditor controla são o de detecção, RD, e por meio deste o de auditoria, RA, já que o risco de distorção relevante, RDR, que é composto pelos riscos inerentes de controle, são riscos da administração da entidade. Portanto, cabe ao auditor determinar o nível de risco de detecção aceitável para manter o risco de auditoria no nível estabelecido para o trabalho. Para reduzir o RA a um nível aceitavelmente baixo, o auditor avalia os RDR, que envolve o RI e o RC, e controla o RD estabelecendo a extensão, quantidade ou amostra de procedimentos substantivos necessários, bem como a natureza e a época em que os procedimentos deverão ser realizados. Controlar o RD significa realizar procedimentos substantivos que respondam adequadamente aos riscos de distorção relevante identificados no nível das demonstrações financeiras e no nível das afirmações acerca de classes de transações, saldos contábeis, apresentação e divulgações. Considerações sobre fraude. A responsabilidade primária pela prevenção e detecção de fraudes é da administração da entidade e dos responsáveis pela governança. O auditor é responsável por fornecer asseguração razoável sobre se as demonstrações contábeis estão livres de distorções relevantes. Distorções relevantes podem surgir de erro ou fraude. O auditor deve considerar levar quaisquer casos de fraude ou suspeita de fraude identificados durante a auditoria às autoridades competentes. Aval e ação de distorção. O auditor deve avaliar se as distorções não corrigidas são relevantes, individualmente ou em conjunto, para determinar qual efeito elas podem ter na opinião de auditoria. Deve avaliar também se as distorções requerem trabalho adicional de auditoria. Forme ação de opinião. O auditor deve formar uma opinião sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável e se estão livres de distorções relevantes. Em caso positivo, ele deve expressar uma opinião não modificada. Caso conclua que as DC não estão livres de distorções relevantes, ele deve emitir uma opinião modificada. Opinião com ressalva. Auditor obteve evidência, concluiu que as distorções são relevantes, mas não generalizadas, ou não foi possível obter evidência para fundamentar sua opinião, mas conclui que os possíveis efeitos de distorções não detectadas sobre as DC, se houver, poderiam ser relevantes, mas não generalizados. Opinião adversa. Auditor obteve evidência e concluiu que as distorções são relevantes e generalizadas. Abstenção de opinião. Não consegue obter evidência para fundamentar sua opinião e conclui que os possíveis efeitos de distorções não detectadas sobre as DC, se houver, poderiam ser relevantes e generalizados. Em circunstâncias extremamente raras envolvendo diversas incertezas, o auditor pode concluir que, independentemente de ter obtido evidência de auditoria sobre cada uma das incertezas, não é possível expressar uma opinião sobre as DCS devido à possível interação das incertezas e seu possível efeito cumulativo sobre essas DCS. Decore. Parágrafo de ênfase e parágrafo de outros assuntos. Parágrafo de ênfase. Se o auditor considera necessário chamar a atenção do usuário para um assunto apresentado ou divulgado nas demonstrações contábeis que é de tal importância que é fundamental para a compreensão das demonstrações. Parágrafo de outros assuntos. Se o auditor considera necessário comunicar um assunto, além daqueles apresentados ou divulgados nas demonstrações contábeis, que no seu julgamento é relevante para o entendimento dos usuários sobre a auditoria e as responsabilidades do auditor, bem como sobre o seu relatório. Responsabilidades do auditor em relação a outras informações em documentos que contenham DC auditadas. O auditor deve ler o relatório anual da entidade e considerar se existem quaisquer inconsistências ou distorções relevantes. Deve também examinar se as DC auditadas ou outras informações precisam ser revisadas. Em caso de inconsistência relevante, o auditor pode modificar sua opinião,
Reter seu relatório, retirar-se do trabalho de auditoria, nos raros casos nos quais isso é possível no âmbito do setor público, notificar os responsáveis pela governança, incluir um parágrafo de outros assuntos no seu relatório caso o auditor identifique uma inconsistência relevante que a administração da entidade auditada se recuse a corrigir. O auditor deve notificar os responsáveis pela governança, notificar outras partes como o Poder Legislativo, por exemplo,